né? Então, meu primeiro emprego eu tinha por volta dos 12, 13 anos de idade lá, e lá eu aprendi muito sobre o quê, cara? Sobre comportamento, sobre contas, sobre vendas, cara, sobre responsabilidade, sobre cumprir horário, sobre gestão. Fala galera, vamos começar com mais uma live, e essa aqui fica sendo aqui a última live, né, do nosso desafio, que era justamente a gente fazer 10 lives em 2 semanas, né, pra gerar um conteúdo e tal. Então, boa noite primeiro aí pra galera que vai chegando. Vou deixar meu agradecimento pra toda essa galera que participou dessas 9 lives que a gente fez, né? Espero ter agregado um valor positivo aí na vida de vocês também. Vai ter muito mais material ainda pela frente, né? E toda a galera que participou, que compartilhou, que comentou, que aceitou os desafios do Duvido, a hora do Duvido, eu vou deixar aqui meu muito obrigado, né? E vamos começar com essa live que eu acho que é a mais importante, assim, né? Vocês vão acompanhar o conteúdo aí, vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Então vamos começar, né? Eu sou o Bernard Ramírez e trago 2 décadas de experiência como bartender para ajudar pessoas a conquistar a atenção de todos à sua volta através dos sentidos. Mas como assim, né, através dos sentidos? Acho que todo mundo que me conhece, pelo menos a maioria das pessoas que me conhecem, sabe um pouco sobre a minha carreira de bartender, né? Quase 20 anos também de bartender. E quando eu resolvi aceitar esse desafio para gerar conteúdos que ajudassem o maior número de pessoas possíveis, baseados justamente nessas minhas experiências de vida, não teria como eu deixar de fora não teria como eu não trazer para essas lives e para esse desafio a minha carreira de bartender, né? Então, mas porra, você pode virar pra mim e falar assim, mas Bernardo, o que tem a ver, né, cara? Você ser bartender com conquistar as pessoas através dos sentidos e tal, que viagem muito louca que é essa, né? Pô, mas assim, como os chefes de cozinha, os grandes chefes, nós, os bartenders, a gente tem também a missão de encantar as pessoas, né? Com a utilização de técnicas de alquimia, de apresentação, degustação, enfim. E se a gente parar para pensar, a gente pode utilizar todas essas técnicas em diversos lugares, ocasiões, enfim, em diferentes situações também, né? E fora do âmbito cozinha-bar, aí é que tá. Vocês vão entender logo logo o porquê, né? Porque afinal de contas, um bom bartender, ele precisa ter ótima postura, ele precisa saber se posicionar. Isso, quando eu falo ter postura e saber se posicionar, não é só fisicamente, como também socialmente, tá? Ele tem que ser um exemplo. Ter agilidade, ser extremamente paciente, carismático e também encantar e estimular o sentido das pessoas. Mas, pô, Bernardo, você não tá exagerando não, cara? O bartender não só serve bebidas e tal, né? Acho que a galera tem um pouco de uma visão errada de como que é o trabalho do bartender. Ou uma visão errada ou uma visão limitada, né? Acho que toda profissão tem essas características que quem não participa, quem não acompanha, justamente acaba se limitando, né? Mas o bartender... Por que o bartender teria que ser um bom ouvinte, né? O bartender tem que ser um bom ouvinte porque, assim... E manter essa postura, justamente porque, enfim... Eu acho que todo mundo já presenciou ou já até fez isso, de encontrar... Olha lá o Tim Maia chegando. Fala, Tim! Estamos na nossa última de 2 semanas, hein, Tim? Logo, logo vamos tomar uma junta aí. Então, aí... enfim, todo mundo já presenciou ou já fez também isso, de sentar no balcão e pedir uma bebida e ficar ou chorando as pitangas, ou comemorando, enfim, e o bartender lá no seu atendimento, ele acaba passando muitas vezes até por psicólogo, né? Porque, cara, a conversa vai, e ele tem que ser um bom ouvinte, né? Faz parte da profissão isso também. Eu acho que, inclusive, quando a profissão for regulamentada, tem que vir uma coisinha a mais aí pra gente, não é possível. Enfim, mas além de ter todas essas características, a gente tem que usar todas elas e aplicar elas onde? Na hora de que você for confeccionar o coquetel. Afinal de contas, o grande diferencial do bartender é justamente confeccionar coquetéis, criar receitas, executar receitas dos clássicos na medida padrão, e para isso ele tem que ter conhecimento, né? Então, ele tem que ser organizado, tem que ter planejamento, e, enfim, para poder executar isso de forma mais correta. E se a gente conseguir transportar, pegar toda essa experiência de bartender, todas essas características que os bartenders têm que ter, e trazer isso para as nossas relações interpessoais, ou seja, tirar isso do bar, tirar isso da cozinha, tirar isso da gastronomia e trazer esses tipos de características para as nossas vidas pessoais. Olha lá quem que tá chegando aí. Cheguei. A Mica. E aí, Mica, tudo bom? Enfim,
e de forma premeditada, se a gente conseguir aplicar todas essas características de forma premeditada fora do âmbito bar, cozinha, a nossa chance de sucesso naquele nosso primeiro objetivo, que era o quê? Conquistar a atenção das pessoas através dos sentidos, ela vai crescer consideravelmente, né? Na live de hoje eu vou abordar um tema muito, muito, muito importante mesmo, tendo em vista que hoje, na verdade hoje e sempre, né, ninguém faz nada sozinho, né? Hoje eu vou falar sobre a escolha que faz você ir na direção correta na sua jornada de transformação, né? Justamente dessa transformação de você conquistar a atenção das pessoas, né? Mas antes de falar sobre qual que é esse tema, eu vou contar parte de dois filmes. Sabe, aparentemente não tem nada a ver uma coisa com outra, mas lembra que na outra vez a gente falou de ligar os pontos e tal? Vocês vão entender depois que eu terminar de contar essas histórias. Inclusive esses dois filmes que eu vou contar alguns trechos e tal, na verdade não são dois filmes, são duas. Um é uma trilogia e o outro é todo um contexto, né? Que foram no total acho que 6, 7, 8 filmes e vai sair o nono agora por aí. E marcaram muito assim na minha vida, né? Eu acho que quando eu paro para pensar, eu falo, porra, tudo aquilo que a gente vai aprendendo e a maneira que a gente decide, opta por adquirir propriedade e decidir como que cada tipo de propriedade, cada fonte que você vai buscar vai interferir e você vai usar isso a favor na sua vida, acho que faz um diferencial bem bacana, né? Quem aí já assistiu o Rocky Balboa? Fala, porra, não era aquele filme do Stallone, boxeador? Então é esse mesmo. Cara, esse filme, ele tem uma construção muito bacana. Ele tem uma história muito bacana. Inclusive o Stallone, cara, ele tem uma história muito fodida de bom. Ele, cara, comeu o pão que o diabo amassou e ele fez o roteiro do Rock, fez o roteiro de tudo, e só que ele foi pra Hollywood pra tentar vender essa parada e tal, e aí ninguém queria, e quando achou um estúdio que enfim resolveu aceitar essa história, queria botar um outro ator, e ele não, eu tenho o roteiro e eu sou o ator principal, e por aí ele recebeu vários outros nãos, enfim, até alguém abraçar aquela ideia louca dele e chegar lá, tu quer, e resolver abraçar essa ideia louca dele e fizeram o filme, enfim, foi sucesso, né? Só que qual que era o fundamento dessa história? Cara, eu lembro assim, eu vou me limitar ali pra falar dos seis primeiros filmes, só dos 6, essa é pouquinha coisa. Acho que em menos de umas 8 horas e meia eu termino de contar a história dos filmes. Cara, eu lembro que no Rock 1, ele era um cara que ele era cobrador da máfia italiana na Filadélfia. E aí, enfim, ele era boxeador, enfim, nas horas vagas. Ele já se sentia velho no primeiro filme, isso contando dentro da história, né? Ele já se sentia velho pra lutar no primeiro filme. E foi quando deu um bug lá, que o Apollo Creed, que era o campeão mundial e tal, e acabou que não ia conseguir defender o título dele com outro lutador. E aí os marqueteiros do Apollo Creed do boxe, no geral, resolveram dar a chance para um amador, né? Conseguir o título mundial. Foi uma coisa meio louca, assim, né? Dificilmente isso ia acontecer na vida real. Mas o grande lance é a história, né? É a construção da história. E nisso ele lutava e tal, e no começo do filme mostra ele lutando com o Aranha, que é até meu apelido também, com o Spider, e tal, cara, a luta amadora, né? Luta amadora é quase sem lei, mas não é. E aí eu lembro que ele ganhou a luta ainda do Aranha. E, enfim, ele era meio depressão e tal, não sei qual que era a onda dele. Enfim, era tipo do cobrador da máfia italiana na Filadélfia, nos Estados Unidos, né? Bem na quebrada mesmo. E o que aconteceu? A partir do momento cara, pegaram o nome dele ali na sorte, né? Porque gostaram do nome dele, que era o Garanhão Italiano, que é como ele era apelidado na época da luta. E aí escolheram o cara pela sua, gostei do nome, gostei disso, o cara é canhoto, aí todo mundo falou, não, tem que tomar cuidado com o canhoto, que os canhotos têm a pata do sul, que quando você menos espera a base é trocada e tal, e por aí foi. E escolheram o cara, aí foram lá, fizeram o convite pra ele, procuraram, e ele não tinha treinador, não tinha nada, ele treinava na academia do Mickey, né? E o Mickey era um velhão já, com 215 anos, parecia Matusalém fazendo hora extra, já fazia pelo menos uns 40 anos de hora extra já. Mas um cara bem bacana, tinha lutado contra o Marciano, não sei o que e tal, sabe, todo aquele, o rock marciano, né, enfim, toda uma história, e a academia dele bem retrô mesmo, bem old school e tal. Cara, eu me identifico pra caramba, porque eu sou old school pra caramba, então eu gosto de coisa old school, né, cara, e eu gosto desses filmes que pegam o coração, é muito louco.
E aí, nisso, o Mickey foi treinar o Rock, porque o Rock até então tava sem direção. Só que o que acontece? Ia ter pelo menos ali, acho que se não me engano, uns 2 meses pra luta, ou 3 meses. Agora imagina, você preparar um lutador amador pra uma luta de título mundial que caiu do nada, e você tem que pegar um cara que é bruto, rústico, sistemático e chucro, não tem técnica alguma, o negócio dele, sabe? Mas o Mickey viu isso, que poderia explorar essa melhor parte dele, começou a trabalhar isso. Mas até o Mickey, enfim, o Rock aceitar o Mickey, e o Mickey aceitar o Rock, aconteceu uma série de coisas ali no meio do caminho que foram bem contraditórias e bem conflitantes, na verdade, né? Mas enfim, em resumo foi, o Mickey começou a treinar o Rock, né? E treinou, só que ele começou a buscar o quê? Porra, eu sei que eu não tenho tempo, então o que eu vou fazer? Eu vou explorar o melhor que ele tem, que é o quê? Que é o coração, que é isso, que é aquilo e tal. Pô, chegou o dia da luta, o Rock foi lá, ganhou a luta. Então, campeão mundial e tal. E no filme seguinte, e tudo isso na base do treinamento do Mickey, né? No filme seguinte, o que aconteceu? Teve um monte de série de conflitos que o Apollo, que até então era o campeão mundial, perdeu o cinturão, quis a revanche para recuperar o título dele, óbvio, né? E ali, com menos tempo ainda, foi se intensificando mais ainda o treinamento. E aí virou uma questão de ego, porque o Apollo Creed era o cara. E aí, de repente, quem que era um cara do nada virou o cara no lugar do Apollo Creed. E nisso aí o cara começou a ganhar grana e tal, ele saiu daquela zona de conforto, de desconforto, e nisso teve um grande lance que acho que influenciou bastante na vida dele dentro do filme, que foi ele ter conhecido a Adriel, que foi mulher dele e tal. E enfim, e participava também ali dos treinos e toda toda encabulada e tal. E no filme 2, no final da luta, acabou empatada a luta, entendeu? E isso o Apollo já tava com sangue nos olhos, né? No filme 3 do Rock 3, foi com aquele cara que é aquele gigantão, o BA, foi o BA do Classe A, quem é da minha época sabe do que eu tô falando. Cara, o cara é um monstrão, né, cara? Monstrão mesmo. E ele era o Clubber Lang, cara, e ele tava quebrando todo mundo, e eu quero você, Rock, e nisso o treinador do Rock começou a não aceitar os desafios que o Clubber Lang tava fazendo pra ele, né, e até que mexeram com o coração, o cara inaugurou a estátua dele lá na Filadélfia, naquela escadaria que ele subia correndo, pô, clássico do Rock, né, meu sonho, inclusive, eu como gosto de correr, gosto de boxe, gosto de rock pra caramba, meu sonho é correr, subir aquela escada lá e gravar filme e botar no status, stories e foda-se, enfim, mas o grande lance ele começou por quê? Porque ele viu que o cara tava com ódio, então o Mickey começou a recusar as lutas sem o Rock saber, porque o cara tava com ódio, ele sabia que que o treinamento até então dele estava limitado, né? Foi quando o Clubber Lang chegou na inauguração dessa estátua aí, e ele fez o quê? Ele começou a ofender a mulher do Rock. Aí foi onde ele falou, né, eu aceito a luta, qualquer hora, qualquer lugar, e não sei o quê. Teve coletiva de imprensa, os dois quase se pegaram no soco. Cara, e aí o Mickey, que era o treinador, ele começou a passar mal e tal. Cara, o que aconteceu? Na luta, depois da luta, antes da luta o Mickey desmaiou, passou mal, ficou no vestiário. O Rock perdeu a luta porque ele tava sem cabeça para se concentrar, tomou um pau do Clubber Lang e perdeu a luta. E nisso ele foi ver o Mickey que tava lá no vestiário deitado, e as últimas palavras do Mickey, ele acabou morrendo ali, que foi até bem triste na real. Eu posso falar, foda-se, eu chorei mesmo no filme, porque eu sou chorão mesmo e foda-se. Aí ele morreu e tal, ele perguntou se ia ganhar a luta, como é que foi, ele falou, conseguimos e tal. E nisso teve a luta de revanche. Porra, e o cara tava sem treinador, né, e desestabilizado emocionalmente por tudo. Aí, quem que foi treinar o cara pra revanche? Justamente o cara que ele tinha superado, que foi o Apollo Creed, que até depois disso virou um dos melhores amigos dele, se não o melhor amigo dele dentro da história do filme. E cara, o Apollo Creed ensinou pra ele tudo aquilo que ele não tinha, tá? Ele passou toda aquela propriedade que faltava pro Rock no ponto de ginga, no malemolência, punch, troca de base, sabe? Então ele foi essencial, e velocidade, sabe? Enfim, ele foi essencial pra fazer o Rock vencer a terceira luta, né? E justamente no Rock 4 teve uma luta que foi um desafio de uma luta que seria até então uma como é que chama? Uma luta amistosa, né? Fora do cinturão, sem valer nada, com o Van Drago e o Apollo, que até então era o melhor amigo do Rock
e também era o treinador do Rocky. O que aconteceu? O Apollo foi lá, desmereceu o Van Drago, que é o Dolph Lundgren, que é um monstrão, um alemãozão, monstrão gigantão, foi lá, matou o Apollo. Porra, cara, o cara em 4 filmes perdeu 2 treinadores por morte, assim, sabe? É bizarro isso, né? Tanto é que depois ele foi lá, foi pra antiga União Soviética, na época era União Soviética ainda, não tinha desfeito a porra toda. E ele foi lá no meio da neve, treinando no meio da neve, treinado na base do ódio, mas até a mulher dele chegar, que foi onde ele deixou o ponto de equilíbrio ali, né? E ele treinou pra caralho ali, velho. Treinou, foi lá e ganhou a luta dentro da casa dele, da casa do Van Drago. No Rocky V, o que aconteceu? Ele já estava aposentado, não quero mais lutar, já era ícone, ídolo e coisa lá, e desde o primeiro filme ele já se sentia velho, imagine no quarto, né? E foi quando ele resolveu treinar, ele de ter treinador, ele resolveu treinar um garoto chamado Tommy, que ganhou várias lutas e tal, deixou a fama e o sucesso e o dinheiro subir na cabeça, começou a desmerecer o Rocky e tal, até o Rocky ir lá e dar um pau nele no meio da rua, ao vivo pra todo mundo, e acabar com a porra toda. E no 6º filme foi justamente, o cara já tava velho de verdade, com quase 60 anos, e aceitou uma luta amistosa com até então o campeão mundial, que era o Malinha Dixon, e que até então ele era meio chacota, porque ele era muito bom, né? E acabava com as lutas em 1 minuto, 1 minuto e meio e tal. Então ele aceitou essa luta amistosa, foi puta burocracia pro cara conseguir a licença de boxe dele de novo, porque ele tava muito velho. Foi onde ele apelou pro coração e perguntou pros jurados lá o que vocês querem fazer da vida, isso, então não tire isso de mim e tal. Enfim, emocionante até pra caramba, porque o cara foi atrás daquilo que ele queria, né? E que ele tava sem treinador, né? Aí foi fechar a luta, fizeram todo o esquema, ele foi procurar o treinador do Apollo, quem era o treinador do Apollo. E mais uma vez ele teve ali um treinamento e uma base que eu lembro até hoje, cara, que até que eu me inspiro nisso pra caramba, porque eu também já não sou nenhum moleque, né? Eu gosto de treinar, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E toda vez que eu vou treinar eu penso nisso, porque ele fala assim, porra, você já não é novo, o treinador do Apollo falou pra ele, você não é novo, você nem é um moleque, suas articulações estão todas travadas, tu já é o tiozão, então nós vamos apelar pra boa e velha força bruta, né? Então começou a treinar força, o cara já era resistente pra caramba, e apanhava, caía, levantava, cara, é emocionível o negócio. Emocionível é emocionante com incrível, tá? Enfim, aí o negócio desenrolou e tal, enfim, ele acabou perdendo a luta, mas ele aguentou os 10 assaltos. E ele sempre teve, todos os 5 filmes que antecederam esse, ele tinha um lance de ter uma fera guardada dentro dele, que ele sempre falava, pô, eu tenho uma fera, e algo que nunca se resolvia, né? Foi quando nesse último filme, ainda no 6º filme, ele tava conflitando com o filho dele, que o filho dele tinha vergonha, ou tinha vergonha de ficar na sombra do pai, foi quando no final do filme superaram tudo isso, enfim, foda-se. E aí foi justamente esse ponto que ele chegou pro filho dele no final da luta e falou, a fera passou, a fera tá calma, né? E ele falou pro filho dele e pro cunhado dele, né? Que até então a mulher dele morreu e tal, depois de câncer. Enfim, é filme pra caramba. Eu falei que podia passar 8 horas aqui fazer uma live só do Rock, que pra mim ia ser top. Mas enfim, cara, em resumo, pra resumir a porra toda, que eu já tô quase meia hora falando só do Rock, nem falei do tema ainda, cara, ele teve treinamento, entendeu? E em todos os momentos ele teve treinamento. Ele teve direção e ele não ia conseguir se fosse sozinho, desde a primeira luta que ele fez com o Apollo até essa última que ele teve o treinamento do treinador do Apollo, entendeu? Então é toda uma história muito louca, né? Isso eu falei de um filme só, tem um outro filme que também, cara, influencia muito na minha vida, que é a trilogia Matrix. Quem assistiu sabe do que eu tô falando. Cara, o Matrix é muito louco. Eu não vou entrar em detalhes do filme porque é muita coisa pra falar também, mas ali eu vou só pra resumir. Quem assistiu o filme sabe que tem o Neo, a Trinity, o Morfeu, e enfim, era meio que uma guerra das máquinas com a humanidade e tal, e que na real a ideia do filme, inicial do filme é: vivemos todos numa mentira, né? A gente é sugado pelas máquinas, a gente fica lá tudo numas cúpulas lá e tal, a gente é sugado, a nossa energia, gera energia para poder manter as máquinas vivas, né? E é tudo como se fosse sonho a parada, entendeu? Isso que é a Matrix na real. E tem a galera que se liberta disso e vive mesmo, né, carne e osso e tal. Só que existe uma única população, a única cidade que existe no mundo, fica no centro da Terra, que é Zion.
E o Morfeu é um cara que era adorado pela galera, adorado mesmo. E tem as naves, a nave dele é Nabucodonosor e tal, e tem várias naves que a galera vai pra libertar essas pessoas, buscar lá realmente nos campos de seres humanos, que eles chamam no filme, pra trazer pra Zion. Acho que esse é o contexto, é você garantir, é o instinto principal do ser humano, que é preservar a sua espécie, né? E imagina, e guerra contra a máquina e tal. E eu lembro que teve E o Morfeu, na real, ele sempre condicionou, ele que deu a opção pro Neo e pra maioria da galera, da pílula azul, da pílula vermelha, né? Se você quer descobrir até onde vai a toca do coelho, tu toma uma. Se tu quiser voltar pra tua vida normal, que não é vida, toma essa outra. Enfim, ele já condicionando e direcionando toda a situação, porque até então ele tinha lá as previsões e tal, e a partir daí fazia-se a escolha, então os caras eram libertados, e aí teve todas as máquinas e os programas das máquinas, que eram os agentes e tal, tinham que descobrir onde é Zion, para poder acabar com a humanidade, né? Então todo mundo que era capturado era justamente com esse intuito, de descobrir qual era o mapa de Zion. E descobriram onde era a porra de Zion. E o que aconteceu? Tinha todo o conselho dos anciões e tal, da galera, e o general, que era o chefe da guarda, da porra toda, e eles falaram assim, a gente não pode falar pra população a realidade, senão vai todo mundo entrar em pânico, um caos. Aí o Morfeu falou, não, eu vou discursar na reunião então. Aí chegou lá, subiu uma pedra, foda pra caralho, e Zion, não sei o que e tal, e começou a falar pra galera, que a galera começou a se cagar, e falou, ó, os boatos são todos verdades, tem mais de 200 milhões de máquinas, uma pra cada ser vivo e tal, não sei o que, vai morrer todo mundo. Aí todo mundo começou a ficar desesperado, ele falou, mas calma, foi a frase mais marcante pra mim, assim, desse filme, né, que foi, cara, eu me lembro de quando tinha um quarto disso aqui, que começou Zion, eu lembro disso, eu lembro daquilo, eu lembro da guerra toda, eu lembro que o ser humano ainda está vivo. E aí no final ele fala, sabe do que eu me lembro? Que a gente ainda está aqui. Então ali ele fez um condicionamento, ele deu uma motivação, cara, em toda a população, né? E fora o que ele fazia a porra toda, descobriu o escolhido e tal. Enfim, pra resumir a porra toda, eu citei esses dois filmes que marcaram e marcam muito na minha vida. Muitas decisões que eu tomo são baseadas em muitas coisas que eu vi, sim, né? Eu acho que não é besteira a gente pensar dessa forma. É justamente para deixar bem claro o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é mentoria. Vocês perceberam que a importância de alguém mais experiente para direcionar, ou seja, para guiar um indivíduo, ou até mesmo uma massa, como foi no caso do Morfeu, é ficção, mas é só para exemplificar, né? Pois é, essas são as funções dos mentores, tá? Se a gente parar para pensar ao longo das nossas vidas, e desde que nascemos, passamos por etapas e processos de transformações, né? No início, a gente é reflexo da criação dos nossos pais, né? Ou dos nossos tutores. E na sequência, as primeiras referências externas de mentoria que a gente tem são justamente os nossos primeiros professores, né? E assim sucessivamente. Se a gente pegar numa ordem cronológica, a gente pode ter líderes, mentores em nossos trabalhos, enfim. Só que o melhor de tudo é que a gente também tem a liberdade de escolher os nossos mentores. Acho que esse é o ponto, né? Aqueles cujas referências irão nos guiar para a gente conseguir atingir os nossos objetivos, né? Eu, ao longo da minha vida, eu tive inúmeros mentores, como tenho mentores ainda, né? Uns que a vida me deu, uns que eu escolhi, outros que eu escolhi, desde professores do primário, meu primeiro patrão, os primeiros chefes de bar, todos os chefes de bar com quem eu trabalhei, professores de faculdade, enfim, acho que eu sempre tive mentores e sempre vou ter, né? Mas por que eu disse que no trabalho você pode ter mentores ou não, né? Porque nem todo chefe necessariamente vai ser um mentor. Cara, a gente sempre esbarra nas diferenças entre chefiar e liderar, aí é que tá, né? Assim, eu poderia ficar falando por horas disso, poderia falar mais disso até do que do Rock e do Matrix, não, mentira. Mas eu ia acabar deixando passar batido um único ponto, que acho que talvez seja o mais importante nesse ponto, tá? De repente, e só de repente, tá? Você não busca mentorias no trabalho, você simplesmente trabalha. Você simplesmente está ali por obrigação, né? Porque você precisa disso. Pode ser isso, né? O que já dificultaria todo e qualquer processo de mentoria. Eu vou até contar uma história, isso é uma história minha, tá?
que aconteceu quando eu trabalhava. Eu sempre trabalhei de dia, de noite, eu sempre fui mais tipo Júlio, com 2 empregos, todo mundo odeia Cris. E teve uma época que eu trabalhei como representante, como consultor de pessoa jurídica da Oi. Né? Então, enfim, para resumir a porra toda, consultor é vendedor, foda-se. Eu vendia planos de pessoa jurídica ali para otimizar custos e tal de empresas. Né? Era bacana o trabalho, sabe? Conhecia bastante gente, ia pra lá, ia pra cá. E, assim, a minha ascensão dentro dessa franquia da Oi, foi logo que a Oi chegou em São Paulo, no estado de São Paulo, foi bem bacana, foi rápida, assim, sabe? Então, como eu sempre gostei de vender, como eu sempre fui desenrolado nesse ponto, eu comecei a vender, me destacar, e era ponto no mês, ponto no outro mês, ponta no outro mês, até conseguir virar supervisor. Supervisionei uma equipe e tal, enfim. E eram 2 equipes, aí depois tinha o nosso gerente de franquia, e naquela época em que aconteceu essa situação que eu vou falar, tava o nosso gerente regional, que era, inclusive o nome dele é Bernardo também, que era carioca, é carioca, óbvio. E aí ele, enfim, e tava rolando a porra toda, e aí, enfim, eu tava já, sempre gostei de vender, sempre gostei de tudo, e aí chegou numa reunião, fizemos uma reunião de puxada de venda inicial para motivar a galera, para mandar todo mundo ir pro seu setor, né? A gente trabalhava principalmente na zona leste de São Paulo. E o gerente me chamou para uma reunião. Aí tava ele e o Bernardo só olhando, que o Bernardo ele não poderia influenciar diretamente assim na decisão do gerente de franquia, né? Ele tava lá só para fazer auditoria. Aí o meu gerente, eu não vou falar o nome dele, enfim, acho que não cabe, mas ele chegou e falou assim para mim: olha, cara, você tem números excelentes, extraordinários, só que infelizmente eu não quero, eu tô me sentindo ameaçado e tal, e eu não quero mais manter você aqui, então eu vou te mandar embora agora. Aí eu olhei pra cara dele, ele achou que eu fosse ficar puto da cara, não que eu não tenha ficado, tá? Eu acho que ele, não sei o que ele achou, não sei na real, ele simplesmente queria me ver longe dali. Aí eu falei: olha, brother, eu vou contar uma historinha pra você que vai resumir toda essa situação, tá? Deus, quando fez o corpo humano, quando fez o ser humano, fez o nosso corpo, a nossa estrutura, falou assim pro corpo: ó, decidam entre vocês aí. Uma parte de vocês vai ter que ser o chefe, né? Vai ter que ser o chefe da porra toda. E o cérebro, né, sempre proativo, chegou e tomou a iniciativa, falou: não, eu sou proativo, eu penso, eu reflito, eu isso, eu aquilo, eu sou o chefe. Nisso entrou os olhos em disputa, né? Falou: não, os chefes somos nós, porque a gente que tem a visão do mundo e a porra toda, e acabou. Nisso entrou o coração na disputa, né? O coração chegou e falou: não, eu que bombei a porra toda do sangue, eu que mantenho vocês vivos, se eu não bater, fudeu, então eu sou o chefe. Nisso entrou as pernas em sociedade, né? Não, nós somos os chefes porque a gente que sustenta o corpo todo o dia inteiro e não sei o que e tal. E nisso começou uma puta discussão fodida. Eu sou o chefe, não, nós que somos, a briga do caramba. Aí nisso, cara, entrou o cu. O singelo cu, o humilde cu falou assim: ó, não, eu sou o chefe dessa porra e que se foda, acabou. Desculpa a palavrão, viu, galera? Mas foda-se também. Eu sou o chefe. Aí todo mundo deu risada do cu, né? Como assim o cu chefe, cara? O chefe não tem como, não tem possibilidade do cu ser o chefe. E todo mundo deu risada do cu. O cu virou, falou: beleza, então. O que o cu fez? Não cagou mais nada. Cara, passou 3 dias sem cagar, 4 dias sem cagar, 5 dias sem cagar. O que aconteceu? 10 dias sem cagar, a cabeça já não pensava muito, as vistas já estavam embaçadas, o coração já não estava com aquela potência toda bombeando sangue pro corpo, e as pernas já estavam bamba. Aí se reuniram, fizeram uma reunião da cúpula lá e decidiram: ó, grande cu, tu é o chefe. Aí eu olhei pra cara dele: entendeu a moral da história? Ele falou: não. Eu falei: a partir desse dia, meu irmão, qualquer cuzão pode ser chefe. Peguei minha pastinha, virei as costas. Eu não vou falar o gesto que eu fiz, mas eu nem olhei pra trás. Eu só sei que, cara, só ouvi cadeira caindo, mesa caindo, computador caindo, um segurando o outro e tal. Cara, eu falei: eu vou morrer, mas eu virei as costas. Cara, eu saí andando e não olhei pra trás, entendeu? Fiz o que tinha que fazer e acabou, entendeu? E deu. Então, é só pra dizer que ali eu não tinha mentoria, entendeu? O meu objetivo ali não era ter uma mentoria. Então é por isso que eu disse: dentro de uma empresa, dentro do seu trabalho, você provavelmente terá mentoria, se você se identificar com isso, ou não.
No meu caso, eu não tive mentoria, entendeu? Eu tive, assim, mentorias em treinamento de produto e tal, não deixei de ter, óbvio. Só que, nesse ponto, foda-se, né? Então, o porquê que a mentoria é tão importante na nossa vida? Por quê? Aí é que tá. Primeiramente, cara, pelo simples fato de ninguém fazer nada sozinho, como eu já mencionei, né? A mentoria, ela tem como foco ajudar a alcançar objetivos, tá? E o propósito dela é justamente te auxiliar a encontrar um caminho mais promissor. Aí é que tá. Tem como alvo o quê? Tem como alvo o seu progresso e o seu crescimento. Pode ser pessoal ou profissional, tá? A relação entre o mentor e o mentorado, né, a pessoa que recebe a mentoria, tem que ser o quê? Respeitosa, né? E ela tende a ser mais próxima à medida que etapas são concluídas, né? Afinal de contas, se tratam de conversas estratégicas para você alcançar um plano maior, né? Então não tem como ser tão formal assim o tempo todo, né? Em outras palavras, o mentorado, ou seja, a pessoa que recebe a mentoria, receberá também conselhos de um mentor experiente para chegar a um patamar mais elevado na carreira e até na própria vida, né? São votos mútuos de confiança, que ao mesmo tempo que o mentor confia no aluno, o aluno confia no mentor, porque eu vou entrar nesse ponto agora, né? A minha primeira referência de mentoria profissional foi justamente o meu primeiro emprego, que eu já contei numa outra live, mas eu vou falar um pouquinho rapidamente só para mostrar o que eu tirei de tudo isso, né? Então, meu primeiro emprego eu tinha por volta dos 12, 13 anos de idade lá, e lá eu aprendi muito sobre o quê, cara? Sobre comportamento, sobre contas, sobre vendas, cara, foi sobre responsabilidade, sobre cumprir horário, sobre gestão, sobre perfume, sobre cabelo, sobre mulher, sobre tudo, cara. Então, foi a minha base ali, entendeu? Ali foi a minha base. Ali eu aprendi a desenrolar, ali eu comecei a vencer timidez, ali eu comecei a ganhar dinheiro, e o meu mentor, que até então foi meu primeiro contratante, depois ele virou meu padrinho de batismo, porque eu não tinha sido batizado ainda e tal. Cara, que é um cara que é a minha primeira referência, assim, que eu tenho como mentor profissional, é ele. E é um cara que eu vou ser eternamente grato mesmo, porque ali, por mais que eu escolhi e não escolhi também, porque eu precisava trabalhar, né? Eu escolhi sim ouvir o que ele tinha para me passar, porque naquele momento da minha vida, com o tanto de propriedade que eu tinha, eu queria me ver no lugar dele. Não no lugar dele em si, mas assim, eu queria me ver como ele, entendeu? Essa é a questão. Tipo, que era sempre muito desenrolado, sempre ativo. Cara, era um crânio, formado em administração e tal. Então, essa foi a minha primeira referência. É óbvio que no decorrer da nossa vida, a gente vai mudando alguns dos nossos objetivos, né? Desde que a gente não mude os nossos valores. Enfim, agora também tem um outro jeito, né? O cara não entender que precisa de uma mentoria, você pode acabar fazendo com que ele escolha por impulso e sem consciência, né? Ou seja, sem planejar e sem perguntar se realmente é igual ou parecido com aquele mentor que ele vai querer ficar. Esse é um dos pontos principais também. Pois se você, na condição de menos experiente, buscar a mentoria, será justamente parte do reflexo do seu mentor, né? Isso é muito importante, porque ele vai te ensinar do jeito dele, né? Então se pergunte se o jeito dele seria o seu jeito no futuro. Esse é o primeiro passo, né? Por quê? Porque aí você não vai correr o risco de ser mais um no efeito rebanho. O que é o efeito rebanho? Cara, o tal da Maria vai com as outras. Você tem lá, você vê uma galera correndo e tu vai correndo e vai seguindo junto. Você apenas vai sem saber o motivo, né? Eu acho que o intuito da nossa vida é justamente a evolução, não é isso, né? Aí tu pode virar pra mim e falar assim, mas Bernard, eu não sei escolher meu mentor, né, cara? Não sei, simplesmente eu não sei como começar a escolher o meu mentor. Cara, você tem que querer ser igual a essa pessoa, acho que é o primeiro ponto, né? Se você não visualiza isso, então provavelmente não estará escolhendo o mentor certo, ou aquele que mais se adapte nas suas necessidades, né? Aí, ou então você pode virar pra mim e falar assim, ó, porra, cara, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho referência, tadinho de mim. Fala, cara, eu já fui um reclamão também, tá? Eu já fui reclamão. Só que eu acho que também você já é bem grandinho para saber discernir entre o certo e o errado, né? E que tipo de mentoria você quer seguir, né? Acho que tudo na nossa vida é uma questão de escolhas. Então, não vem com desculpinha de não ter papai e não ter mamãe, né? Porque, cara, boa parte da minha vida eu cresci sem eles também, né? A maior parte, inclusive, né? E quando eu decidi parar de culpá-los por minhas decisões, né? Então eu não tinha que culpar pai e mãe porque tive, porque deixei de ter, foda-se.
porque para justificar uma decisão que eu tinha tomado ali. Eu entendi que eu sempre fui livre. A partir daí que eu entendi que eu sempre fui livre para seguir qualquer tipo de referência que eu quisesse. Aí é que tá, né? E não foi de todo ruim isso, cara. Mas não foi mesmo. Foi difícil pra caralho, mas não foi ruim. Eu acho que o que não mata a gente fortalece. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Aí de repente você pode virar pra mim e falar assim, né? E a minha vida toda eu vou precisar ser mentorado? Sim! Toda a vida. Toda a vida. Se você tiver essa sorte. Tá? É claro. Afinal de contas, a gente está em constante evolução, né? E se você quiser aprender durante a vida toda, então provavelmente você terá mentores a vida toda, né? Lembrando que você pode sim, e isso provavelmente irá acontecer, tá? Se é que já não aconteceu, que é o fato de você ter mentores mais novos do que você. Lembrando que não é a idade que vai interferir, que vai influenciar o seu objetivo e o conteúdo que o seu mentor tem para te passar, né? O ponto principal do entendimento sobre a mentoria é justamente você entender que o ser humano ele assume essa responsabilidade a partir do momento que tem filhos, ou que tem alguém sob sua guarda, sob sua tutela, ou está em alguma condição de ensinar algo para alguém. Isso já é mentoria, né? E o grande ápice, acho, da mentoria é quando você passa de apenas mentorado, ou seja, de receber mentoria, para um mentorado e mentor também. Lembra que a gente está em constante evolução? Então a gente sempre seremos mentorados, né? Se a gente tiver isso em mente. Só que quando você vira mentor também, em algo específico, que eu digo, tá? Vamos falar de profissão agora. Em algo específico que você se tornou experto, por exemplo. Então, a partir do momento que você ensina, que você passa... Porque tem uma galera que também fica meio assim, de não querer compartilhar conhecimento e tal, né? Eu acho que o conhecimento, ele existe, é uma coisa que ninguém vai tirar de você. E se você estiver compartilhando com alguém, ninguém vai tirar de você. Você apenas vai expandir a tua essência, expandir o teu conhecimento. Não é uma questão que se você passou para alguém, essa pessoa roubou de você. Isso partiu de você e acabou, né? Então, é isso aí. Então, assim, tem as escolhas também por impulso. Quando você escolhe um mentor por impulso, né? Mas como assim? Assim, atualmente, o mundo todo ele está conectado virtualmente, né? O mundo todo mesmo. E se você acabar se limitando em escolher apenas por palavras bonitas e por boa produção de conteúdo, e filme com qualidade, Full HD, 4K, 1000K e tal... Cara, sem você pesquisar resultados, sem você ter referência da sua mentoria, cara, essas escolhas têm grande chance de não fazer com que você atinja seu objetivo e inclusive te desvirtue deles, né? E o jeito certo? Como é que é o jeito certo, né? Eu já disse isso na live de hoje, né? Mas vamos lá, vamos falar de novo e vamos aprimorar isso, vamos exemplificar isso, tá? Você se vê no lugar dessa pessoa em alguns anos? Do mentor que você escolheu? Se a resposta for sim, então, esse é o primeiro passo para você escolher o seu mentor, tá? Tá na direção certa. E na escolha de seus mentores, foquem principalmente nas atitudes deles, tá? E não somente nas suas promessas. Lembra que nas outras lives eu mencionei também que nada se cria e tudo se transforma, né? Pois é, quando a gente passa da condição de mentores em nossa vida para a condição de mentores, quando a gente vira mentor na nossa vida, provavelmente a nossa mentoria também vai ser baseada no aprendizado que a gente teve com os nossos antigos mentores. Isso é fato, é óbvio, né? É quase que um ciclo infinito de aprendizado, né? E de passar a informação, né? Só que essa evolução, ela sempre a partir de um ponto, sempre. Ou seja, você pode e deve melhorar as versões aprendidas, né? Lembra? Nada se cria, tudo se transforma. Então pegamos o nosso aprendizado, trabalhamos isso e fazemos o upgrade. Botamos um pacote Plus Motherfucker Tonight ali e melhoramos a porra toda, né? Agora tu pode virar pra mim e falar assim: pô, Bernardo, o que eu posso fazer de cara assim pra de repente conseguir começar a escolher melhor os meus mentores? Ou identificar os mentores que eu já escolhi na minha vida, né? Cara, eu vou te falar, larga um pouco o celular, um pouquinho só, depois da live, tá? Escreve, pega um papel e uma caneta, escreve os nomes das pessoas lá que são referências pra você, tá? Mas referências reais, tá? Nesse ponto, não personagens e tal. Por mais importância que você tenha de um personagem, que um personagem tenha pra você, assim como mencionei Matrix, Neo, o Rock, o Mickey, o Apollo Creed, enfim. Então, mas não, pega as referências reais que você teve de vida, né? E a partir daí faz uma coluninha ali e lista os principais aprendizados que teve com essas pessoas, né? E analisem se é no lugar delas que vocês querem ficar, ou seja, parecidos, né? No contexto geral, não no lugar efetivo.
mas na mesma condição. Ou se num momento da sua vida você já quis isso e você descobriu outros objetivos, né? É sempre bom a gente botar tudo no papel. Pelo menos pra mim funciona muito quando eu coloco as coisas no papel, né? Então, eu acho que é bem isso. Cara, como toda live, e a última não podia ser diferente, eu vou deixar o desafio pra vocês, né? É a hora do duvido. Toda live tem, né? Agora sim, para esse desafio da hora do duvido, você pode escolher personagem. Escolhe o personagem que você quer, que no meu caso foi o Rocky Balboa, foi Neo, foi o Gandalf do Senhor dos Anéis, que nem eu disse na live de ontem. Escolhe um, só tira uma foto, ou faz um print da tela do personagem, de uma porra toda. Rousseau, fala Juninho. E me marca lá nos seus stories, tá? Esse é o desafio, é bem simples, na real. É que muito também do personagem também vai dizer muito sobre você, tá? E pra finalizar a live de hoje, e como de costume, né? Eu vou ensinar vocês a fazer um coquetel. Só que esse coquetel é muito especial pra mim. Por quê? Porque foi o primeiro coquetel que eu aprendi a fazer. Primeiro de todos. Então eu lembro exatamente do mentor que eu tive na época, que foi o Leandro, que foi meu primeiro chefe de bar. Não sei se ele tá assistindo, mas se ele tiver, um abração, Leandro. Serei eternamente grato pra você também, meu brother. Eu tenho contato com ele até hoje também, são mais de 20 anos de amizade. Enfim, um cara bem parceiro, bem brother. Tá? O primeiro coquetel que eu aprendi a fazer na vida foi Sex on the Beach. Eu vou contar um pouco da história dele antes de fazer, tá? A história mais popular que tem da origem desse coquetel data ali do ano de 1987. É mais novo que eu. Da cidade de Fort Lauderdale, na Flórida. A bebida ela nasceu de um concurso entre bares na região, tá? Bem naquela região mesmo. Criado pela República Distribuidora Nacional, que era a distribuidora de bebidas na época, né? Isso tudo foi feito para alavancar as vendas de um produto que acabara de ser lançado no mercado, né? Bem naquele ano mesmo, que é justamente o licor de pêssego, que é bem saboroso, é bem delicioso. A empresa decidiu pagar ao bar que vendesse mais licor de pêssego um bônus de $1.000, né? E para o barman responsável pelo maior número de vendas, né, do bar vencedor, uma quantia de $100. E naquela época, década de 80, $100, $1.000, era dinheiro pra cacete, cara. Hoje ainda é, mas pra cá, mas enfim, naquela época era muito mais. Então, de olho na premiação, um jovem bartender chamado Ted Pizio, tá? Ele era funcionário de um bar chamado Cofetes. Ele teve a genial ideia de criar um mix de vodka, licor de pêssego, grenadine, que é xarope de romã, e suco de laranja, para servir os clientes do estabelecimento na época, né? E o drink foi um sucesso, cara. Tipo, a galera abraçou o drink, gostou pra caramba do drink. E em pouco tempo, várias pessoas passaram a perguntar qual que era o nome daquele drink. Que não tinha nome ainda, né? Aí, o que ele fez, cara? Pra bebida não ficar no anonimato, pra ela pegar o nome, enfim, o Ted Pizzi, ele pensou rápido, unindo os principais motivos que levavam milhares de pessoas pra aquela região, né? Que era justamente a praia e o sexo. Né? Sex on the beach, né? Entendedores entenderão. Né? A partir daí o drink ganhou fama, e, enfim, não só na primavera de Fort Lauderdale, como também por todo mundo, né? Inclusive até se tornar o coquetel mais pedido nas baladas, boates do Brasil, enfim, do mundo todo, né? Então vamos lá que eu vou ensinar vocês a fazer ele agora? Bora lá. Bora lá então. Então, ele é um drink montado, tá? O que é um drink montado? Ele é feito na mesma taça que ele vai ser servido. Então, vamos pegar nossa taça Hurricane ou Escandinava. Tem dois nominhos, tá? Vamos colocar o gelinho aqui, ó. Drink montado é o mesmo gelo na mesma taça. A gente vai montar o drink aqui, ó. Colocamos o gelinho. Vamos lá na vodka. 50 ml de vodka, tá, galera? Aqui tem uma dose, vamos botar um gelinho porque eu gosto de bebida mais forte mesmo. Não sou obrigado. Agora o que a gente vai fazer? Vou pegar o suco de laranja. Bem forte esse suco, bem concentrado. Bem gostoso. Vamos quase completar ele. Dá aproximadamente ali uns 90 ml de suco de laranja, tá? O licor de pêssego é só um dashzinho, ó. Vai dar aproximadamente uns 15 ml de suco de laranja, tá? Assim, ele é montado, teoricamente eu teria que colocar o grenadine, só que eu gosto de misturar a laranja com o pêssego. A vodka, ela não tem sabor, tá? Então a vodka pode ficar tranquilo que ela não tem sabor. Eu misturo levemente para diluir todas as bebidas
misturar o pêssego com a laranja. E vem a grenadine pra gente conseguir fazer aqui no nosso efeito degradê. Olha que bonito que fica, quer ver, ó? Dá uma olhada. Feito. Degradê passou longe, né? Mas tá bom. E tá feito o nosso drink. Sex on the beach. Feito, ficou um pouquinho cheio, mas é isso aí. Feito, galera. Então, seguinte. Eu vou deixar aqui mais uma vez o meu agradecimento por ter conseguido concluir também esse desafio de gerar conteúdo em 10 lives em 2 semanas. Não vamos parar por aqui, só para avisar vocês, tá? Isso, a participação de vocês também, enfim, acabou me motivando para poder gerar mais conteúdo, então a gente vai dar sequência nesse trabalho. Eu espero de coração ter conseguido agregar um valor positivo para vocês, acho que esse foi o meu desafio maior, tá? Então eu vou deixar aqui meu sincero agradecimento. Muito obrigado, até a próxima e semana que vem tem mais. Feito, galera, bom final de semana pra vocês, viu? Beijo no coração.